18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Eu e ela, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Continua valendo a sua participação, querido ouvinte, pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Participe, Karime. Exato, manda um zap pra gente. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Crise na saúde. O Hospital do Governo do Amazonas suspende refeição para servidores e acompanhantes. São os servidores do João Lúcio que, além de ficar sem comer, também estão com salários atrasados. Ministro da Segurança anuncia investimentos de R$2 bilhões para a segurança da Amazônia. E de Brasília, as novidades sobre a BR-319. 6:02, mais uma vez, boa noite para você em 100,7, seja bem-vindo. Vamos aos destaques do dia desta sexta-feira, 10 de novembro, ano é 2023. Você no melhor Mix do Brasil, no ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, nós vamos começar o programa de hoje com uma denúncia, e uma denúncia grave. É que o atraso no pagamento de empresas que fornecem pessoal, refeições e material para os hospitais do governo do estado está transformando o ambiente hospitalar num verdadeiro inferno, hein, Karime? Carlão, falta tudo, de remédios a equipamentos para exames. Gente, não tem nem esparadrapo. E agora falta até comida para os servidores e acompanhantes dos pacientes. Um absurdo total. E vou lembrar aqui que enfermeiros, médicos, anestesistas, pessoal de limpeza e maqueiros estão com salários atrasados e agora o governo decide cortar a refeição dos trabalhadores da saúde e também dos acompanhantes dos pacientes. Olha, Karime, isso tudo está acontecendo no pronto-socorro e hospital João Lúcio, que é o maior do estado. Segundo a denúncia que viralizou nas redes sociais, a empresa que fornece alimentação no João Lúcio diz que a partir de agora tem condições de manter o fornecimento das refeições apenas para os pacientes, Karime. Então vamos acompanhar os detalhes desse assunto, desta grave denúncia agora na matéria de Odinei Araújo. Imagine você trabalhar todos os dias e não receber há 3, 4 ou 5 meses. Agora imagine você trabalhar, não receber todos esses meses e ainda não ter direito de almoçar ou jantar, mesmo durante seu expediente de trabalho. E tudo isso porque a empresa contratada pelo governo do estado para fornecer a refeição não tem insumos para fazer a comida, ou seja, não tem carnes, não tem aves, peixes ou mesmo verduras e legumes. Foi esse aviso que os servidores e acompanhantes de pacientes do Hospital João Lúcio encontraram no refeitório da unidade. A informação foi compartilhada nas redes sociais e grupos de WhatsApp pelo funcionário do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, Denison Vilar, que também é líder do movimento social Todos pela Saúde. Quem está falando aqui é Denison Vilar do SAMU, líder do movimento social Todos pela Saúde. E agora, uma placa no refeitório do Hospital João Lúcio, dizendo que o profissional não tem direito a comer, senhor governador, porque está faltando insumos para alimentação dos profissionais do João Lúcio. Profissionais esses que estão 9 meses sem receber, 3 meses sem receber. E você, senhor deputado, quando é que o senhor vai criar vergonha na cara e fiscalizar a saúde pública no estado do Amazonas? Tirar o povo desse caos que está vivendo na saúde pública do estado do Amazonas. Quando é que vão acabar com essa pouca vergonha? Na denúncia, Denison Vilar pede que seu áudio seja compartilhado até que chegue ao governador Wilson Lima. Governador Wilson Lima, pelo amor que você tem à sua vida e à vida dos teus familiares, toda a tua riqueza, tudo que você está arrecadando como governador do estado do Amazonas, nada vai livrar um familiar seu de precisar da saúde pública.
E é um absurdo, senhor governador, o que está acontecendo na saúde pública no estado do Amazonas. Um trabalhador, maqueiro, serviços gerais, administrativo, entre outros, passando de 3 meses sem receber, 5 meses sem receber. E se não fosse o suficiente, agora sem ter o que comer, senhor governador. Eu peço para você, cidadão, compartilhe a luta do profissional de saúde, porque você é rico, você é pobre, onde quer que você esteja, você vai precisar do SAMU, você vai precisar de um enfermeiro, você vai precisar de um médico, você vai precisar de um maqueiro para carregar o teu corpo ou do teu familiar. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Amazonas e o governo do estado sobre a denúncia de suspender as refeições dos servidores e acompanhantes de pacientes do Hospital João Lúcio, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Também tentamos contactar a empresa JS Refeições, mas também não recebemos retorno. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E a equipe de jornalismo do 18 Horas seguiu tentando ouvir a Secretaria de Saúde do Amazonas e o governo do estado sobre essa denúncia de suspender as refeições para os servidores e acompanhantes de pacientes do Hospital João Lúcio. Mas até o fechamento aqui dessa reportagem, não enviaram resposta. Karime, lembrando aí o que a repórter Odneia Araújo falou, também tentamos contactar a empresa JS Refeições, mas não recebemos nenhum retorno até agora, Karime. E o que fica são aí os lamentos das pessoas que precisam. A palavra absurdo é a palavra que a gente mais escuta quando falam sobre a saúde pública do estado do Amazonas. E o governo Wilson Lima realmente vem fazendo com a saúde pública, o que ele vem fazendo é criminoso. Não paga em dia os profissionais. Gente, você trabalha e não recebe salário. Não tem como. Ele está deixando os hospitais sem remédios, sem material cirúrgico e agora até sem alimentação. Os anestesistas estão sem receber há mais de 4 meses, assim como os cirurgiões e enfermeiros. As cirurgias eletivas estão sendo adiadas. O que sofre, quem sofre com isso tudo, né, é quem precisa do serviço público de saúde, é o cidadão, não é, Carlão? Olha só, Karime, agora o governador Wilson Lima está dispensando os enfermeiros intensivistas para contratar enfermeiros sem especialização, pagando menos que o piso da categoria. Não está preocupado aí com a vida dos pacientes. Os médicos ortopedistas já avisaram que vão parar as atividades até o final do mês, também por atraso no pagamento. É o mesmo problema. Se o serviço já é ruim, quer piorar ainda mais para economizar e gastar com mordomias e contratos com os amigos do poder. É o que está acontecendo. Só o que pode. Carlão, a gente recebeu nesse minuto, 6 horas e 9 minutos, eu estou recebendo uma nota da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, que diz o seguinte: por meio da direção do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, informa que o serviço já está sendo regularizado e reforça que nenhum paciente, acompanhante ou servidor deixou de receber a alimentação. Muito que bem, parece que não vai ser suspensa a alimentação para os servidores e pacientes lá do Hospital João Lúcio. A gente vai acompanhar para ver se realmente o governo do estado vai manter a palavra, porque a verdade mesmo, todo mundo sabe, a gente não está falando nenhuma novidade, é que o governador Wilson Lima nunca priorizou a saúde pública do estado. A gente sabe, estamos vivendo essa situação há algum tempo. Há algum tempo. A gente já entrou na pandemia com crise na saúde pública. E durante a pandemia, no momento de pico, em 2020, o governador aproveitou aquele momento para superfaturar a compra de BIPAPs numa loja de vinhos. Essa história todo mundo sabe de cor. Apresentou esses equipamentos para a população como se fossem ventiladores pulmonares e não eram. Foi um escândalo e o governador virou alvo de operações da Polícia Federal e acabou virando réu, acusado, entre outros crimes, de ser chefe de uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do Amazonas. Mix 18 Horas. Olha só, quem está em Manaus é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele veio oficializar a assinatura do termo de financiamento do programa AMAS, Amazônia Segurança e Soberania, que
e investigará cerca de 2 bilhões de reais na Amazônia, hein, Karine? Em toda a região, né, Carlão? E a primeira parcela, 318 milhões de reais, vai ter liberação imediata, segundo o ministro. O repórter André Meirelles, ou melhor, a repórter Nathalie Moraes, ela acompanhou a coletiva, estava lá, sabe tudo o que aconteceu, está ao vivo aqui com a gente, traz mais informações. Nathalie, boa noite. Então, onde é que exatamente vão ser investidos esse total aí de 2 bilhões de reais? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Pois é, Karime, o ministro Flávio Dino, né, o ministro aí de Segurança Pública, está aqui em Manaus. Ele cumpriu ao longo do dia de hoje uma extensa agenda. Ele participou aí da 26ª edição do Fórum da Amazônia. Além do ministro Flávio Dino, né, governadores de outros 9 estados aqui da nossa Amazônia estiveram presentes nessa reunião. E hoje o ministro anunciou aí o plano de financiamento, o programa Amas Amazônia, segurança, soberania, com investimento de mais de 2 bilhões de reais. O objetivo dessa iniciativa, Karime, é fortalecer a presença das forças de segurança aqui na nossa região, no combate principalmente aos crimes ambientais e também ao tráfico de drogas, ao tráfico de pessoas, prostituição infantil, garimpo, extração, caça de pescas ilegais, além das disputas entre as facções, principalmente ali nas regiões de fronteira, como ali na região de Tabatinga, que foi uma das regiões mais destacadas pelo ministro durante a entrevista coletiva. Inicialmente, Karime e Carlão, será liberado aí um valor de 349 milhões de reais. A assinatura aconteceu hoje no 26º Fórum de Governadores da Amazônia Legal e o ministro Flávio Dino, né, destacou toda essa situação em meio à crise climática que nós estamos vivendo. Vamos conferir o que disse o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino. Nós assinamos a liberação dos 318 milhões, a liberação de 100 viaturas para serem distribuídas por todos os estados, já o início da execução do plano. Nós assinamos a adesão dos estados ao AMAS e assinamos também o plano tático operacional do estado do Pará, que é o primeiro dos 9, porque nós fizemos um processo participativo. Nós ouvimos antes os estados, colhemos os desejos, os projetos, e aí nós incorporamos as polícias federais, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e as Forças Armadas. Então nós temos recursos alocados a todas essas ações. Posso falar diretamente sobre o plano federal. São os 2 centros de comando em Manaus, 34 bases terrestres e fluviais, bases sempre integradas, distribuídas estrategicamente no território da Amazônia brasileira. Nós teremos também a destinação de mais viaturas e de helicópteros para todos os estados, para com isso aumentar a capacidade operacional, tanto das polícias quanto das Forças Armadas, e nós teremos ações também voltadas ao estímulo às polícias estaduais, notadamente equipamentos para as polícias dos estados. Então, as Forças Armadas também equipamentos para ampliar o contingente e também a capacidade operacional dos batalhões já existentes. A nossa visão é presença e integração, ampliar a presença das polícias federais e aumentar a integração das polícias federais com as Forças Armadas e das polícias federais com as polícias estaduais. Esse modelo nós temos muita crença. Você está ouvindo 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falando aí sobre os investimentos e ações do governo federal aqui na Amazônia. Essa medida, né, de combate aí do AMAS, de combate principalmente aos crimes ambientais, deve tentar reduzir aí os números, principalmente com relação às queimadas. Só para que a gente tenha uma ideia, os números apresentados durante essa entrevista coletiva hoje mostraram que, por exemplo, o estado do Pará e o estado do Amazonas, entre os estados da Amazônia Legal, bateram recorde aí de queimadas. O estado do Pará teve um aumento de 170% nas queimadas e o Amazonas de 300%, Karime.
Realmente é preciso fazer uma força-tarefa, preciso de toda a ajuda para controlar essa situação, né? Com certeza, Karime. Mas o ministro, ele não deu, assim, muitos detalhes, mas ele afirmou que os valores serão pagos de maneira escalonada. Inicialmente vão ser liberados aí 40 milhões de reais, em seguida mais 16 milhões de reais e depois, posteriormente, 15 milhões de reais, totalizando aí 71 milhões de reais em recursos. Alguns desses recursos serão voltados aí para compra de armamentos e outros voltados aí para aquisição principalmente de um avião para combater incêndios florestais e também equipamentos para o Corpo de Bombeiros, né? Diante dessa situação. Exato. Não controla incêndio em floresta sem um avião. Não tem mágica, gente. Não há o que fazer. A primeira parcela, Karime, já foi liberada hoje, né? Pelo presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante. Foram 318 milhões de reais e mais 100 viaturas com recurso nacional para a segurança pública foram entregues aqui em Manaus durante o fórum no dia de hoje. O ministro afirmou que o governo federal também vai ampliar aí a presença da Polícia Federal aqui no Amazonas. Serão construídas aí 3 novas delegacias aqui no estado. Manaus deve receber uma nova delegacia da Polícia Federal. Outra vai ser construída aí em Tabatinga, ali na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, e em Humaitá. Humaitá é um município aqui no interior do Amazonas. Essa cidade, ela é recorde, ela lidera o desmatamento da nossa região e por isso se faz tão necessária a presença da Polícia Federal nessas áreas. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Agora 6h17, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora falando de violência no trânsito, em Avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste, e Avenida das Torres, na Zona Norte, são as mais violentas em Manaus. Nessas duas vias morreram mais de 50 pessoas atropeladas. Olha só este ano, hein, Karime? É um número assustador, né, Carlão? E o repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente. Ele tem um levantamento das ruas onde aconteceram o maior número de acidentes fatais. Boa noite, André. Este ano já morreram mais de 170 pessoas no trânsito aqui em toda a cidade de Manaus, não é isso? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, segundo os dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que é o IMMU, temos no total aí 174 vítimas de acidentes fatais de trânsito até o começo desse mês, né? As principais causas de morte no trânsito em 2023, nesse ano, né, são por colisão, que vem aí com 81 vítimas, atropelamento 50, por choque 19, por queda 16, não informados são 7 e capotamento 1 vítima. Já nos dados de 2022, no ano passado, Manaus registrou 260 mortes no trânsito. Nas 10 avenidas mais perigosas foram 75 vítimas, enquanto nas demais vias aqui da capital amazonense 185 pessoas morreram. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana divulgou os números das 5 avenidas mais perigosas, sendo que a Avenida Cosme Ferreira e a Avenida Governador José Lindoso, que é chamada ainda Avenida das Torres, é a antiga Avenida das Torres, seguem liderando essa lista. As 5 avenidas mais perigosas de 2023 são a Cosme Ferreira, porque lá foi registrado até o momento 12 mortes, a Avenida das Torres, que é a José Lindoso, também 12, a Torquato Tapajós tem 10 mortes, Rodrigo Otávio 8 e Altais Mirim 7. E as colisões entre veículos lideram o número de acidentes em Manaus. Em 2022, por exemplo, foram 74 batidas. Já nesse ano, o número subiu para 81 acidentes. Os motociclistas são as principais vítimas do trânsito em Manaus. Enquanto no ano passado 76 motociclistas morreram, nesse ano de 2023 esse número subiu para 90. Já os atropelamentos são a segunda maior causa de mortes. Somente em 2023, 50 pessoas morreram atropeladas nas ruas de Manaus. No ano passado foram 64 casos. Na Avenida Cosme Ferreira e Avenida das Torres, a reclamação dos pedestres é sempre a mesma, né? A falta de segurança na travessia. E sobre essa situação dos acidentes nas vias aqui de Manaus, eu entrei em contato com o vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o Edson Leda, que afirmou que um plano de ação vai ser feito por parte da instituição para reparar aí essas fatalidades no trânsito. Vamos conferir.
Com relação aos acidentes fatais que têm ocorrido na cidade de Manaus, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana tem tomado medidas drásticas com relação à fiscalização e monitoramento desses principais locais, tanto que a quantidade de notificações tem aumentado exponencialmente por conta dessas fiscalizações. Vamos continuar fiscalizando, vamos continuar mantendo o controle nessas áreas para que nós possamos reduzir cada vez mais a quantidade de acidentes fatais na nossa cidade. 18 horas. Então, Karime e Carlão, essa fala foi do vice-presidente do IMMU, que é o Edson Leda, falando aí sobre essa ação, né, por parte da instituição para tentar reduzir esses números de acidentes. Olha, nos mesmos dados do Instituto mostram a situação dos pedestres, né? Eles aparecem atrás dos motociclistas em número de mortes no trânsito aqui em Manaus. Neste ano, 51 pedestres morreram e ano passado foram 64 óbitos. Inclusive, eu conversei com um familiar de uma das vítimas fatais, de um dos acidentes mais trágicos que aconteceu no final do ano passado, onde uma mulher estava em um ponto de ônibus ali na Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus, onde um carro desgovernado invadiu a calçada ali, causando um acidente fatal que tirou a vida da esposa do autônomo Edson Reis. Inclusive, vamos ouvir a fala dele. Eu perdi minha esposa, né? Ali na Coronel Teixeira, na parada de ônibus ali, né? Ao lado daquela igreja Restauração. Eu saí de casa às 6h10 da manhã, né? Às 6h40 na parada de ônibus, quando eu fui deixar ela. Ela e a outra pastora, né? Para ir trabalhar. E de repente aí o carro desgovernado saiu levando a parada de ônibus, né? E foi o que deu. Aconteceu esse acidente, a minha esposa faleceu e eu fui jogado a 4 metros de distância, né? E o que deu, né? Assim, perdi minha esposa. Agora, dia 26 agora, de dezembro, vai fazer 1 ano que ela se foi. A saudade fica, uma saudade muito grande mesmo que eu tenho dela. E é assim, né? Levando a vida. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do autônomo Edson Reis, contando aí o relato dele sobre esse trágico acidente, né, que aconteceu isso aqui em Manaus no final do ano passado. Isso com o alto número de mortes que são provocados por acidentes nas vias da capital. O Manuel Paiva, que é especialista em engenharia de trânsito, disse que precisa, para diminuir esses números alarmantes de vítimas fatais, antes de tudo, combater a impunidade no trânsito. Vamos ouvir a fala dele. Nós temos que, antes de tudo, combater a impunidade no trânsito, né? O Código de Trânsito é muito claro, ele é muito rígido, né? O mau motorista tem que ser fiscalizado, ele tem que ser monitorado, ele tem que ser penalizado, para que nós possamos evitar aquilo que mais nos entristece, que é a vítima fatal no trânsito. É necessário que nós tenhamos uma fiscalização presencial preventiva, uma fiscalização eletrônica implantada para que nós possamos fazer também um monitoramento ao vivo, online, para que nós possamos punir o mau motorista, aquele que comete a infração, aquele que é desatento ao trânsito, que não obedece à lei de trânsito, que não obedece à velocidade permitida, ele que não respeita a sinalização semafórica, que não respeita a sinalização horizontal e vertical, para que nós tenhamos efetivamente baixar esses índices alarmantes. É preciso uma ação do Estado através do Batalhão de Trânsito e uma ação da Prefeitura através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, para que nós possamos acabar e diminuir esses índices tão alarmantes. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala aí do especialista em engenharia de trânsito, Manuel Paiva, né? E agora a gente vai falar que hoje teve, né, 2 acidentes aqui em Manaus, já falando em situação de acidente de trânsito também, fatalidade. O primeiro foi na Avenida das Torres, né, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus, que, de acordo com o testemunho,
testemunha, a vítima perdeu o controle do veículo ao tentar mudar de faixa e bateu em um taxão, né? Um tipo de sinalização colocado na pista, também conhecido como olho de gato, né? Então a vítima foi arremessada da moto, bateu a cabeça no meio-fio e aí não resistiu aos ferimentos. O outro acidente foi de 2 carretas que tombaram e por pouco não causaram um acidente fatal. Isso também aconteceu aí na bendita Avenida das Torres, na verdade que agora é o nome Avenida José Lindoso, né? Onde com cargas de bobinas, as 2 carretas perderam o controle durante uma curva e tombaram um metro de distância de diferença. Bem, né? pertinho Bem ali, pertinho né? uma da outra, Karime, Carlão. Tá ok, obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h25, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E seguimos agora para Brasília. Vamos falar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Bom te ver, Cadu. Seja bem-vindo. Então, temos novidades aí sobre a BR-319. Parece que agora o governo vai incluir as obras de reconstrução da BR no chamado PAC Seleções 2. Enfim, será que dessa vez vai, Cadu? Conta pra gente. Boa noite. Será, Karime? Será? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Será mesmo? Boa noite pra você, querida. Boa noite, Carlão, meu querido. Fala, boa noite, né? Ouvintes do programa 18 horas. Essa informação foi divulgada pela Força Sindical, Karime, que realizou essa semana aqui em Brasília uma caravana de apoio às obras da BR-319. Essa caravana era formada por sindicalistas dos estados do Amazonas, de Roraima e de Rondônia. Ontem, essas lideranças da caravana estiveram no Ministério das Relações Institucionais, lá no Palácio do Planalto. E a resposta é de que a BR-319 vai ser incluída no programa PAC Seleções 2, que vai ser lançado nos próximos dias pelo presidente Lula. Diz que o PAC Seleções 2, Karime, vai contemplar as obras que não foram incluídas no PAC 3, que já foi lançado pelo governo, né? Pelo presidente Lula. Pelo menos essa é a promessa. Então temos aí, portanto, uma resposta mais ou menos positiva. Estou desconfiando um pouco, eu só acredito vendo, tá? Estou desconfiando porque o PAC 3, ele ainda não engrenou. Imagina esse tal de PAC Seleções 2, quando é que vai ser lançado, né? Mas enfim, vamos aguardar e ter fé, né? Vamos ter fé que eu acho que diante de tanta pressão, tomara que saia. Ainda assim, que o governo possa ter uma resposta positiva, né? Por parte da obra, da recuperação da pista, no sentido de promover essa obra que eu estou dizendo, é preciso combinar com o Ministério do Meio Ambiente. A gente não pode esquecer que existe esse entrave desse tamanho, né, Karime? A liberação da licença ambiental para as obras de recapeamento, de reconstrução, na verdade, segue pendente sem previsão de sair. O presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, disse lá na CPI das ONGs, quando ele foi chamado agora na quarta-feira, que o DENIT ele segue fazendo a pesquisa de impacto socioambiental. Só que ele só vai, assim que a pesquisa sair, que ela foi liberada, é que talvez o IBAMA emita uma licença ambiental. A BR-319, Karime, foi bastante falada essa semana aqui em Brasília, não só por essa caravana, mas também no parlamento. Foi falada lá na CPI, como acabei de dizer, foi falado lá no Senado, no plenário, do senador Omar Aziz. Então, eu resgato aqui pra gente ouvir uma parte do discurso dele falando exatamente sobre a BR-319, um discurso bastante eloquente e inflamado. Vamos ouvir. O Amazonas é um estado rico, mas tem um povo pobre que nada pode. Não nos dão o direito de produzir, de criar, de ter alternativas econômicas, mas querem nos impor que o Amazonas seja um celeiro vegetal, de floresta. Veja o Acre. Qual é a política sustentável que o Acre tem que está dando certo hoje? Presidente, nós não temos o direito de ser brasileiros. Não nos permite fazer uma estrada de 400 quilômetros para fazer o Amazonas ser do Brasil, para fazer a Roraima, de Messias, de Chico, de Irã ser do Brasil. Se tem 2 estados isolados do
Brasil é o Amazonas e Roraima. Nós temos riquezas que não nos permitem explorar. Nós temos dinheiro enterrado, gás, petróleo, minério e minério em grande quantidade. Mas, senador Jaime Campos, os amazonenses que são pobres não têm esse direito. 18 horas. A gente acompanhou a fala assertiva mesmo do senador Omar Aziz, falando a respeito da importância da BR-319 e de tantas outras situações que a gente aqui vive, né? É um estado rico com a população pobre. Cadu. E sem o direito de ir e vir, né, Karime? Pois A BR-319 é um grande problema agora. O governo está sendo intransigente ao não liberar a licença ambiental, está demorando muito a sua resposta e a gente percebe que o parlamento, pelo menos a bancada do Amazonas, a paciência está acabando para os parlamentares, né? A ministra Marina Silva, ela pediu tempo para que fosse feita essa pesquisa de impacto socioambiental, mas o tempo está passando e nenhuma resposta foi dada. É preciso que o governo passe pelo menos o status, o andamento desse processo, e até agora nada foi feito. Vamos continuar aguardando e ver, será que a gente vai ter que aguardar mais 4 anos? Será que vai ter até chegar a eleição de 2026 que alguma coisa possa acontecer? Não é possível, alguma coisa tem que avançar nesse sentido na BR-319. Karime e Carlão. Ei, Cadu, que nem você falou, vamos ter fé, né? Andar com fé, né? É o que nos resta. Cadu, olha só, os partidos vão continuar tendo 5 bilhões de reais para torrar em campanha eleitoral. Cadu, continua? 5 bi? Pois é, né, Carlão? É muito dinheiro, né? Grana que poderia ser usada para ajudar as famílias atingidas pela seca aí na região norte, pelas chuvas lá na região sul, para construir mais escolas, construir postos médicos, enfim, esquece tudo isso aí. Ano que vem, quase 5 bilhões de reais que vão ser gastos nas eleições municipais do ano que vem e da mesma forma como aconteceu no ano passado, em 2022. O que aconteceu nessa história, Carlão? O fundo eleitoral seria de 900 milhões de reais no ano que vem. Era o que estava previsto lá no orçamento que está sendo preparado, no orçamento de 2024. Muito pouco dinheiro. Aí os partidos se mobilizaram e decidiram fazer uma vaquinha, digamos assim. E qual foi a saída, então? Tirar dinheiro das bancadas dos estados. Cada bancada, inclusive do estado do Amazonas, contribuiu um pouco e o dinheiro somado aí ficou em 4 bilhões de reais. Juntando o que já tinha no orçamento, que era 900 milhões, então fica quase 5 bilhões de reais para o ano que vem. Esse dinheiro estava livre, Carlão? Não. As bancadas poderiam usar como elas quisessem? Também não. Houve, na verdade, uma manobra jurídica na Comissão Mista de Orçamento. O recurso que seria encaminhado para a saúde dos estados e municípios foi diminuído porque vai ter que ser dividido com as eleições. É triste demais, né? E tem gente aí que diz que as eleições geram empregos e tal. Nada como antes, né? Antigamente gerava muito emprego, hoje não mais. A distribuição de renda agora, nessa nova era de eleições, é muito pouca. Tem pouca gente que vai receber muito dinheiro e muita gente que vai receber quase nada. Carlão e Karine. Cadu, para encerrar, como é que está a situação dos brasileiros, as famílias brasileiras que ainda estão na zona de guerra lá em Gaza? Ainda está indefinida, né? Todo dia vai vir, não vem, foi, não vem, não chegou ninguém. Como é que está essa situação? Voltou a estaca zero, né? Hoje estava tudo certo para que os brasileiros que estão na região sul da faixa de Gaza atravessassem a fronteira para o Egito e pegassem o voo para o Brasil. Mas aí houve um impasse entre a Embaixada do Brasil e o Estado de Israel, que acabou fechando a fronteira porque foi proibida a passagem de ambulâncias. As negociações que estavam em andamento acabaram sendo frustradas. E aí houve um bafafá, tá rolando um disse-me-disse, como você acabou de dizer, né? O Estado de Israel proibiu porque o governo, não houve acordo com o governo e tal, enfim. Já não se sabe mais o que é verdade e também o que é fake news, né? Por essa razão aí do fechamento da fronteira, 34 brasileiros que estão na zona mais intensa de combate entre Israel e o grupo terrorista Hamas vão continuar por lá, por tempo indeterminado. Politicamente, Karime, essa mudança altera os planos do presidente Lula.
ele pretendia receber os brasileiros pessoalmente aqui no Brasil. Se o grupo saísse hoje ou amanhã do Egito, a previsão de chegada do voo para o Brasil seria no domingo. Então o Lula queria encerrar a situação, né, abraçar o pessoal, fazer aquele gesto político, né, que é necessário para ele nesse momento. Ele pretendia fechar aí com chave de ouro a operação de repatriação que está sendo feita pela FAB, que realmente foi um sucesso, né, e reverter também essa crise política aqui no Brasil. O governo demorou muito, ele sabe disso, para descer desse muro que estava, né, e assumir que o Hamas é realmente um grupo terrorista. Lula comeu muita bola nessa situação e deixou o tempo passar e acabou permitindo que uma crise se instalasse ao lado do Palácio do Planalto. E agora há uma disputa política que envolve até o ex-presidente Jair Bolsonaro. O cara está inelegível, não faz parte do processo político, mas ele está se mexendo e mobilizando as suas bases, mobilizando a extrema-direita para fazer um jogo contra o governo, contra a diplomacia brasileira, contra a política externa do Brasil. O objetivo é embaralhar o jogo, fazer mexer o doce para que saiam errado mesmo. A base bolsonarista vem atribuindo a Jair Bolsonaro a liberação dos brasileiros porque Bolsonaro estaria negociando com Israel. Essa é a informação que está sendo difundida. São, na verdade, fake news. O Jair Bolsonaro não tem poder nenhum diplomático para responder pelo Estado brasileiro, né? Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Bom fim de semana. Valeu, Cadu. Tchau, galera. Um abraço. Valeu. Tchau. Até segunda, 6h36, você no melhor. Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um incêndio de grandes proporções atingiu ao menos 6 casas em um beco que fica na rua Edson Melo, no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. Carlão, o corpo de bombeiros foi chamado, só que teve até dificuldade, porque o local lá é de difícil acesso. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. 6 famílias ficaram desabrigadas após perderem as casas em um incêndio de grandes proporções nesta sexta-feira, no Beco Dilúvio, no bairro do Petrópolis, na zona sul aqui da capital. Algumas delas ainda conseguiram salvar alguns móveis e eletrodomésticos. Outros estavam no trabalho no momento da tragédia e perderam tudo. A maioria das residências eram de madeira e foram completamente consumidas pelas chamas. A vizinhança ainda tentou impedir o avanço do fogo, mas não teve sucesso, como é o caso da dona de casa Maria Pereira, de 65 anos. Foi aquela correria, nós chamando o vizinho, acordemos todo mundo que estava ainda dormindo e chamemos o pessoal carregando as coisas e jogando água do garapé, mas não dava conta não, porque a madeira tá muito seco. Quando pegou fogo foi para acabar mesmo de uma vez. A situação foi controlada por volta de 12h15, com a ação do Corpo de Bombeiros. Segundo o tenente Evanderson, o motivo do incêndio pode ter sido um curto-circuito. Chegamos rapidamente com 2 caminhões inicialmente, em seguida deslocamos mais um caminhão com 20 mil litros d'água. Como nós destacamos, local de difícil acesso, beco, nós não sabíamos inicialmente como acessar o local. Quando nós conseguimos ter acesso a esse local, o fogo já tinha se propagado e casa de madeira é rápida a propagação. Ele se propagou para mais 3 residências, mas conseguimos evitar que ele se propagasse para o restante das residências. O clima ele está colaborando bastante para incêndios. No entanto, pode ter sido curto-circuito. As 6 famílias afetadas pelo fogo foram cadastradas pela Defesa Civil do município para receberem o auxílio aluguel. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h39. Você está no melhor Mix do Brasil no 18 horas. Daqui a pouquinho, olha só, a Justiça Federal deu 5 dias para o governo do Amazonas apresentar as ações tomadas para reduzir as queimadas no estado, hein? Assunto importante e é o nosso assunto em instantes já. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. E é final de semana já, hein? Hoje é sexta-feira, sábado e domingo, previsão Karime e Leão. Previsão do tempo.
Segundo informações do Climatempo, para o sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista de 28 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 45% e 78%. No domingo, tem chances de chuva de 90%. Também sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista de 28 graus e a máxima pode chegar a 35 graus. Mix. Olha, o Rio Negro secou mais 5 centímetros nesta sexta-feira, deixando a cota no Porto de Manaus em 13 metros e 13 centímetros. Este é o terceiro dia seguido de redução, com 9 centímetros de seca desde quarta-feira, dia 8. A expectativa era de que o período de vazante tivesse terminado após o rio subir 52 centímetros em 11 dias, entre 28 de outubro e 7 de novembro, Karine. Pois é, Carlão, mas o nível do Rio Negro desceu 2 centímetros na quarta-feira, depois outros 2 centímetros na quinta e mais 5 centímetros hoje, sexta-feira. O fato é que o ano de 2023 marca aí a pior seca. O rio chegou a medir 12 metros e 70 centímetros. Exato, e tá difícil de recuperar, né? Chegou a 12 metros e 70 centímetros no dia 27 de outubro. A cota mais baixa já registrada em 121 anos, desde o começo do sistema de medição. Mix. Olha só, a seca histórica deste ano revelou um forte do século XVIII que marcou fronteira com terra espanhola, Karine. Carlão, muito legal, tá? O professor do curso de Geografia da Universidade Federal do Amazonas, Ricardo Nogueira, ele disse que essa também não é a primeira vez que essas ruínas do forte aparecem. Vamos acompanhar mais detalhes na matéria de Giné Araújo. Se a maior seca do Amazonas esse ano trouxe inúmeros prejuízos para a população e a economia, para a história e a cultura do estado, ela trouxe revelações incalculáveis. No Rio Negro, por exemplo, gravuras em forma de rostos humanos submersas nas paredes rochosas do sítio arqueológico das Lajes, à margem do Rio Negro em Manaus, voltaram a aparecer. Localizadas na região do encontro das águas, a última vez em que elas ficaram visíveis foi na seca de 2010. Já no Rio Solimões, o que veio à tona com a maior seca nos últimos 121 anos do Amazonas foram as ruínas do Forte São Francisco Xavier, no município de Tabatinga. O professor do curso de Geografia da Universidade Federal do Amazonas, Ricardo Nogueira, explica que o Forte São Francisco Xavier foi construído pelos portugueses na segunda metade do século XVIII. Para ele, as ruínas têm muito a revelar sobre a atuação dos portugueses na Amazônia. Revela muito bem toda a estratégia, né, que os portugueses montaram de construção de fortes para a defesa dessa região em torno de toda a Amazônia, né? Então nós vamos ver desde o Forte Príncipe da Beira, né, no rio Guaporé, na outra ponta, no extremo, o Forte do Presépio em Belém, né, o Forte de Macapá também defendendo a entrada, né, no rio Amazonas, e o Forte de São Francisco Xavier, construído onde foi definida a fronteira, né, entre as terras de Espanha e as terras de Portugal. Ainda conforme o professor da UFAM, Ricardo Nogueira, as ruínas também relembram as façanhas da viagem de Pedro Teixeira, conhecido na história como o conquistador da Amazônia. Pedro Teixeira fez a primeira expedição subindo o rio Amazonas, indo muito além de onde foi construído o forte, em Tabatinga, segundo o professor da UFAM. Pedro Teixeira subiu até a audiência de Quito, né, e colocou um marco das terras portuguesas na boca do rio Napo, né? Então isso é importante relembrar também, né? Então essa revelação, né, das ruínas do forte, né, provocadas pela grande seca do rio Amazonas, né, penso que permite buscar, né, novas histórias, identificar os materiais, tentar identificar inclusive a forma como foi construída, né? É um grande marco para a história do Amazonas, né, e para a própria formação territorial do Brasil. A seca do Amazonas de 2010 também revelou as ruínas do Forte de São Francisco Xavier, mas esse ano a localização foi informada pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que visitou o local no dia 25 de outubro. As ruínas
Pequenas amostras foram registradas como acervo inédito e incluídas no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, que reúne dados desse patrimônio aqui no Brasil. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a Justiça Federal deu 5 dias para os governos do Amazonas e do Pará listarem as ações tomadas para reduzir as queimadas que têm deixado cidades dos 2 estados encobertas de fumaça. Carlão, e a decisão é resultado de uma ação popular que foi apresentada no começo desta semana e vale também para o governo federal. E a repórter Nathalie Moraes está acompanhando o assunto, está ao vivo aqui com a gente. Ela volta para explicar mais a respeito deste assunto. Boa noite, Nathalie, mais uma vez. Então, quais são os próximos passos dessa ação na Justiça? Boa noite, Karime, Carlão, boa noite para todo mundo que tá ligadinho aqui conosco. Pois é, Karime, depois do Ministério Público Federal, pedir explicações ao governo do Amazonas sobre as ações de combate às queimadas desde o ano de 2019, principalmente pela atual situação da crise climática que nós estamos vivenciando, Já são mais de 3 meses realmente respirando fumaça, respirando um ar tóxico. Agora a Justiça Federal deu aí um prazo de 5 dias para os governos do Amazonas e também do Pará listarem aí quais ações têm tomado para reduzir as queimadas que têm deixado o nosso Amazonas completamente encoberto aí dessa nuvem tóxica. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, foi uma ação popular apresentada aí no início da semana, vale também para o governo federal. Essa ação foi apresentada pelo professor Rui Melo Alencar de Mendonça, ele também é coordenador da área de meio ambiente do Ministério Público de Contas aqui do Amazonas. Essa ação é popular, mas ela não tem ligação com o Ministério Público. O pedido é que a Justiça Federal determine provisoriamente que os governos federal do Amazonas e do Pará efetuem em 48 horas planejamentos emergenciais e técnicos e financeiros para fortalecer as ações contra as queimadas aqui no estado. Conhecimento sobre a situação eles já tinham, Karime? É aquela situação alguma, que a gente já cansa de falar aqui. Com certeza. Para o professor, não há transparência pública sobre o contingente total de brigadistas que estão atuando aqui no Amazonas e principalmente também no Pará. Ao que indicam, os resultados são insatisfatórios e deficientes nos 2 estados, A gente vem mostrando e acompanhando toda essa situação nos últimos 2 anos, de todo o planejamento. O governo do Amazonas só conseguiu executar aí 43% das ações. Menos da metade. Menos da metade. E tudo isso, a gente tem sentido agora, com certeza. O resultado tá aí. Sem planejamento, sem ação efetiva, a gente respirando fumaça desde agosto. Hoje, durante o Fórum da Amazônia, aí, os 2 governadores, tanto o governador Wilson Lima quanto o governador Jader Barbalho, eles voltaram a culpar aí o El Ninho, de toda essa situação, mas a gente sabe também que faltaram algumas ações efetivas como parte dos 2 governos, Karime. O Amazonas, só pra gente ter uma ideia sobre essa situação das queimadas nos 2 estados, o Amazonas acumulou aí 3.858 focos de incêndio, isso só no mês de outubro, focos de calor. O pior índice desde o início da medição, aí em 1998. Esses dados são aí do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já o Pará foram aí 11.378 focos de incêndio no mês de outubro. Mas ainda durante a coletiva foram apresentados aí alguns dados mostrando, que o Amazonas teve aí durante o ano de 2023 um aumento de 300% no número de focos de calor. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. Agora 6h48, boa noite, Nathalie Moraes. 18 horas. Vamos falar agora da política local, dos bastidores da política amazonense com Cíntia Blink, que já está aqui nos estúdios da Mix. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, você tem mais informações sobre essa guerra aí declarada já entre o prefeito Davi Almeida e os vereadores de Manaus, que negaram a autorização para que o prefeito conseguisse até o empréstimo de 600 milhões de reais. Bom, Blink, estão esticando a corda ou já surgiu alguém
algum bombeiro aí para apagar o incêndio? Como é que tá essa situação? Eles já fumaram o cachimbo da paz, digamos assim? Eu só vejo incendiário, Karime. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente. Olá. Na 100.7. Então, hoje estive com o vereador Caio André, presidente da Câmara. Enquanto a gente estava falando, o prefeito Davi Almeida estava em uma coletiva, enfim, em um evento, e falou publicamente aí, e é isso que eu falo de ser incendiário. Davi Almeida promete pedir novamente o empréstimo que foi rejeitado na Câmara e promete fazer pressão aí fazer pressão com as pessoas, né, que as pessoas cobrem os vereadores para que o empréstimo seja aprovado. Ele parte aí de um discurso de que se o empréstimo não for aprovado, obras não vão poder ser feitas. Quem vota contra o empréstimo vota contra a população, e é nessa linha que ele está caminhando. Enquanto isso, o presidente da casa, vereador Caio André, e a oposição, que se posicionou contrária ao empréstimo, faz um discurso dizendo que, olha, o documento que chegou aqui pra gente tinha que ser analisado de forma urgente, e foi, mas não tinham dados, não tinha nenhum detalhamento de para onde o dinheiro iria, como ele iria funcionar, e ainda em um momento ali do projeto falava que não era necessário expor o empenho, ou seja, dizer para onde que o dinheiro iria na transparência, por exemplo. E então a Câmara decidiu por não aprovar o empréstimo. Teve toda a situação das contas bloqueadas na Câmara, o que também traz todo um clima mais incendiário, então não vejo muito apaziguador ali, não vejo nada trazendo uma harmonia. E agora o prefeito promete fazer ali acampamentos para pressionar os vereadores, vai fazer outdoor colocando o rosto dos vereadores que votaram contra o empréstimo. Então, assim, o clima não é dos mais harmônicos entre os poderes. Não tem clima bom, viu? Era isso. Ou seja, não tem clima bom. Não tem ninguém favorável, então, no processo. Tá todo mundo... Até agora, nenhuma conversa... Sim. Vamos para... O deixa disso não chegou. Não chegou ainda, a parte. Ei, Blinca, olha só, com a fusão do Patriota com o PTB, temos agora a terceira maior bancada da Câmara Municipal de Manaus. Confere, é isso mesmo? É isso mesmo. A gente está falando aí do PTB com o Patriota, que estão formando o Partido Renovação Democrática. Foi aprovado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral e agora é a terceira maior bancada, né? Perdendo dentro da Câmara Municipal de Manaus, perdendo só pro Avante e pro Podemos. A gente está falando aqui de 3 integrantes. Tem o vereador Dione Carvalho. Dione é aquele do Pelé, que viu o Pelé jogando. Aquele do Capitão América. Capitão América. Esse é Dione Carvalho. Ivo Neto, não tenho nenhuma história incrível dele. E Joelson Silva já foi presidente da casa antes de Davi Reis. E Mitoso ligado a times de futebol. Na Assembleia, a nova legenda tem só um deputado estadual, que é Felipe Souza, que foi eleito pelo Patriota. E é isso, então é uma bancada nova, não sei exatamente como isso movimenta ali, mas tem mais força, né? Não sei se eles vão utilizar isso. Por exemplo, é uma bancada da base, não sei dizer se é um possível pedido de CPI, de investigação, se a bancada pode se movimentar para fazer parte da CPI ou para não deixar que ela aconteça, trazendo ali um movimento mais favorável para o prefeito Davi Almeida. Karime, Carlão. Cíntia, já que estamos em 2024, né? Sim. Será que o PDT... Pessoa que liga agora não entende nada. Exato. Os jogos, o tabuleiro político para as eleições do ano que vem, né? Não tem jeito. Aí a gente já falando em 2024 em eleições, será que o PDT pode se unir ao PSB para ter candidatura própria para a Prefeitura de Manaus? É o que Luiz Castro tá falando para a imprensa, né? Ele disse ao Real Time 1 que pretende aí fazer essa ligação com o PSB, que é um partido centro-esquerda, mais parecido com o PDT, e fala em candidatura própria em Manaus. Ele disse que não necessariamente a candidatura dele. Dentro desses partidos, acho que Luiz Castro e Serafim Correia são os nomes mais proeminentes que a gente consegue ver. Mas ele fala que não necessariamente uma candidatura dele. De qualquer maneira, o partido está se estruturando, né? Essa ligação, enfim, está se estruturando para ter candidatos fortes
tanto em Manaus, e aí a gente fala não só de prefeito, mas de vereador também, quanto nos interiores. Vão ter cidades, de acordo com Luiz Castro, que vão trabalhar para colocar um vice aí do partido. Em Manaus querem ter um candidato para prefeito e querem fazer o máximo de vereadores que conseguirem. Karime, a gente tem ainda um pouquinho de tempo. Temos, claro, todo. É porque acabou de acontecer agora de tarde, o Tribunal de Contas deu 24 horas para a Prefeitura de Manaus explicar a realização do pregão para contratar serviço de pintura. Esse pregão, ele tinha sido suspenso pelo conselheiro Mário de Mello. A gente chegou a falar disso aqui. Ainda que suspenso, ele foi realizado e agora Mário de Mello pede para a Comissão Municipal de Licitação e para a Secretaria de Infraestrutura explicarem em 24 horas o que aconteceu, por que teve o pregão que não era permitido fazer, e deixar claro que se rolou o pregão, não tem validade alguma, porque estava suspenso. E é possível que a prefeitura fique aí tendo que pagar multa por conta dessa desobediência, se ela aconteceu. Eu trago mais informação para você segunda. Eita, obrigada, Cíntia Blink. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Valeu, Cíntia, boa noite, bom fim de semana, até segunda. 18 horas. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar comercial fechou o dia em queda de 0,67% e segue abaixo dos R$5, cotado a R$4,91. O euro fechou em queda de 0,42% aos R$5,24. O Bitcoin fechou o dia valorizado em 2,23% aos R$184.320. E o Ibovespa fechou em queda de 1,18% aos 120.441 pontos. E balanço do Ministério da Fazenda revela que o Desenrola Brasil já renegociou mais de 1 milhão de dívidas, que somavam 2,1 bilhões de reais. Pelo menos 590 mil pessoas já foram beneficiadas com o programa. Mix. 18 horas. Esporte. Muito bem, agora vamos ao esporte, giro esportivo. Cid Soares na área. Cid, o Botafogo é um fogão, tá sempre aprontando das suas, né? O que tá acontecendo com o líder? Perdeu mais uma, Cid, e de virada, fogão gosta dessa situação. Pois é, é difícil. É uma história difícil essa, viu? Mas a derrota de ontem pro Grêmio, né, de virada, como você falou, mostrou um jogo bem disputado, mas a liderança tem seu peso, que acaba se transformando em causa aí de insegurança e desconforto. É o que os especialistas já colocaram como um fator principal dos tropeços do Fogão. Botafogo é um caso de um time que mudou o rumo totalmente. Agora é estrela cadente, porque estrela solitária não é mais não. Afinal, o Botafogo segue na liderança, mas ele está colado mesmo, com os mesmos pontos, com o Grêmio na vice-liderança. No terceiro colocado é o Palmeiras, Bragantino em quarto, Flamengo vem em quinto. E amanhã tem mais Campeonato Brasileiro. Começa aí com Curitiba e Cruzeiro, 3 da tarde, horário de Manaus. Na sequência, Flamengo e Fluminense se enfrentam às 17h30, 8 da noite, Palmeiras e Internacional. No domingo, Bragantino encara o Botafogo às 3 da tarde, o Grêmio pega o Corinthians no mesmo horário e o Vasco vem logo na sequência às 5h30, enfrentando o América. Depois eu vou falar do América aqui também. O Parintins começou aí a anunciar, né, os jogadores para o Campeonato Amazonense 2024. O primeiro nome confirmado pelo clube foi o atacante Léo Itaperuna, de 34 anos. Essa será a primeira vez do atleta no futebol amazonense, porque o Léo possui uma rodagem bem de alta escala aí no futebol brasileiro, também no internacional. Bom, Romário foi eleito presidente do América do Rio de Janeiro, time do coração do pai dele. Aquele Romário. É, o Romário baixinho. Jogador, né? baixinho. Ele teve aí uma breve passagem pelo América, inclusive no fim de carreira. E ele criou uma frase que ficou bem conhecida: joguei nos 4 grandes clubes do Rio: Flamengo, Fluminense, Vasco e América. Aquele jeito dele falar, né? E agora o baixinho quer botar o América na Série C pelo menos em 6 anos. É o que temos para hoje, meninos. Um bom fim de semana para todos e até segunda.
Valeu, Cid Soares. Obrigada pelas informações. Para 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. 6h58, Carlão. E as micro e pequenas empresas responderam por 1,1 milhão ou 71% do total de 1,5 milhão de novos empregos formais gerados entre janeiro e setembro no Brasil. Os meses de agosto e setembro foram os que mais apresentaram saldo positivo. Os números constam no relatório divulgado pelo Sebrae com base nos dados ajustados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Mix. Agora 6h59, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O ministro da Justiça veio hoje a Manaus para anunciar os recursos para a segurança na Amazônia. A solenidade foi concorrida. Governadores, senadores, deputados federais e estaduais. O programa tem um nome pomposo e os recursos são bilionários. De início, a notícia é boa, mas o cidadão não pode baixar a guarda da cobrança. É preciso ficar alerta. A falta de segurança e a ação do crime organizado na Amazônia é muito grande. Qual o tempo para que os índices de violência diminuam? Vai depender da percepção de cada cidadão contribuinte, mas é certo que não pode demorar muito. A população, principalmente a mais pobre, já não aguenta mais ficar à mercê dos criminosos nas cidades ou ao longo dos rios da Amazônia. 18 horas. Às 7 em ponto, hein, Karime? Finalizando mais uma edição do 18 horas até segunda. Valeu, um beijo, até segunda. Você ouviu 18 horas.